Dúvidas sobre o processo de habilitação para a adoção. Muitas pessoas me perguntam sobre como funciona o processo de adoção, como que isso se dá, por onde que elas começam. Vou relatar o meu processo, né? E claro que assim, em cada cidade funciona de uma forma às vezes um pouco diferente, mas no geral é mais ou menos assim. Eu entrei, né, o dia que nós tomamos a decisão, nós entramos em contato com a vara da infância da nossa cidade, da cidade onde nós moramos, e perguntamos como que funciona o processo de adoção, por onde que a gente começa. Eles me pediram o meu e-mail e eu passei o e-mail e eles passaram uma relação de documentos que nós precisaríamos levantar e enviar para eles via e-mail também. Levantamos essa documentação, que demorou alguns meses, né? Algumas documentações, por exemplo, alguns antecedentes criminais, eles demoram um tempo para serem elaborados, eu não faço ideia por quê. Também a gente precisou passar em médicos para nos dar declaração de atestado de sanidade mental e de condição física, né, condição de saúde. Nós precisamos levantar isso também, né, para que eles avaliassem se nós gozamos de boa saúde. E fomos levantando essa documentação e entregando à medida que nós juntamos tudo e mandamos tudo para eles. Aí é aberto um processo, né? Esse processo que é aberto, você passa a ter acesso, eles te passam um código e através do Projude você consegue ver tudo que eles postaram, as etapas desse processo de habilitação para adoção. Depois que eles analisam toda a documentação, e isso no nosso caso, eu já ouvi que alguns casos são diferentes, né? Mas o nosso, depois que a gente levantou toda a documentação e nossa documentação foi aceita, uma das documentações não tinha sido aceito, que foi o atestado de sanidade mental, porque a médica que nos atendeu era clínica, ela ainda não tinha o registro de psiquiatra. E a nossa comarca aqui, né, a vara da infância daqui da cidade, não aceitou. Eles exigiam que essa documentação fosse assinada por uma médica psiquiatra. Então, nós fomos em outro médico, nós não sabíamos, essa médica é especialista já em psiquiatria, ela só não tinha o registro ainda cadastrado como psiquiatra, ela era, né? Então, nós precisamos ir até um outro médico que tivesse esse registro de psiquiatra ativo. Fomos e fizemos outra avaliação e enviamos para a vara da infância. Quando nossa documentação foi toda aceita, eles marcaram um curso preparatório para pretendentes à adoção. Né? É um curso que é ministrado por juízes, técnicos da vara, técnicos das casas de acolhimento, enfim, vários profissionais ministram esse curso. Esse curso foi online no período de um mês e pouquinho, se eu não me engano, 2 vezes por semana. O nosso curso, a gente entrou com o processo em janeiro, né? A nossa ligação para a vara começou em janeiro de 2022 e o nosso curso foi marcado em maio do mesmo ano, de 2022. Eram 2 vezes por semana, pelo prazo de mais ou menos um mês e uma semana, uma coisa assim. E nós fizemos esse curso, esse acompanhamento, ele tinha um horário marcado, se eu não me engano era às 20 horas, de terça e quinta. E depois que fizemos esse curso, né? Esse curso é um curso obrigatório para quem quer adotar, né? É um curso preparatório, muito elucidador, nos ajuda a entender toda a parte burocrática relacionada ao processo de adoção, nos ajuda também a entender mais sobre a realidade das crianças que estão em abrigamento no Brasil, né? E a entender melhor o perfil
de criança que a gente quer ser pai, né? Pai e mãe, né? Então é um curso muito bacana e muito necessário, e por isso é um curso obrigatório. Depois disso, foi marcado a primeira entrevista com uma psicóloga da vara da infância, né? Algumas comarcas marcam com assistente social, algumas comarcas a assistente social vai na casa da pessoa para avaliar, né? Eles também pedem fotos da casa da pessoa para ver se essa casa tem condições de receber crianças, se tem pelo menos espaço de pelo menos um quarto, né? Um quarto além do quarto do casal para receber essa criança, né? Então eles avaliam toda a condição para verificar a possibilidade desse casal de receber uma ou mais crianças, né? E depois marcaram, né, a entrevista, e na entrevista a psicóloga quer conhecer as nossas particularidades, como que a gente funciona como família, como que foi o nosso casamento, como que é o nosso relacionamento, né? Nós tivemos uma entrevista nós dois, né, conversando. Depois nós tivemos uma outra entrevista separados, né, onde ela colhia informações dele, depois informações minhas. E depois, nessa mesma entrevista separada, depois nós dois nos unimos, né, e continuou a entrevista, né. Eu percebo que muitos pretendentes ficam muito ansiosos com essa questão da entrevista, né? Eles ficam achando que o jurídico, né? Que a vara da infância fica buscando algum defeito no casal para não habilitar esse casal. Mas, gente, olha só, nós pais, nós pretendentes à adoção, nós somos a solução que eles estão buscando para o sofrimento das crianças. Não faz sentido eles ficarem buscando defeitos para nos tirar do jogo, não é mesmo? Então, agora, o que que faz sentido? Faz sentido uma avaliação minuciosa, sim, né? Por quê? Porque as crianças são preciosas demais. E os predadores, as pessoas malignas, elas sabem que essas crianças são preciosas e elas querem aliciar essas crianças. Então, assim, por tantos escândalos, né, que nós temos visto, que tem aparecido na mídia agora e que já existe há muito tempo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Por conta disso, é sim necessário uma avaliação minuciosa para que essa criança não entre numa família onde ela vá sofrer um dano ainda pior do que o dano que ela já sofreu até agora. Então, é muito necessária essa avaliação minuciosa, porque eles não nos conhecem, né? E não se sinta ofendido pelas perguntas que forem feitas, é necessário, porque esses técnicos não te conhecem, né? A intenção é conhecer esses pretendentes, e quanto mais sinceros vocês forem nessa entrevista, melhor. Por quê? Porque esses técnicos, eles vão poder linkar você com o seu filho, com a criança certa para vocês, né? Uma criança porque eles acompanham o caso das crianças e vão acompanhando esses pretendentes, e aí eles vão fazendo esse link de perfil com a pessoa. Então, quanto mais transparente, quanto mais verdadeiros vocês forem para a vara da infância, melhor. Mais eles vão poder avaliar as suas particularidades como família, como indivíduo, aquilo que você tem capacidade de oferecer de bom no sentido de afeto, de carinho e de cuidado, porque cada um de nós temos um limite de vida, né? Por exemplo, né, as pessoas ficam indignadas quando perguntam assim: você aceita criança especial, né? Criança com alguma deficiência, né? E a pessoa fica constrangida de falar que não. Mas, gente, tem pessoas que trabalham bastante e precisam trabalhar e não tem uma rede de apoio que possa ajudar essa pessoa a ir nos terapeutas, né, com frequência para acompanhar essa criança que tem alguma deficiência,
né? Então, assim, agora existem outras pessoas que o sonho é, eu conheço pessoas que adotaram crianças deficientes, que era o sonho delas, e tem sido maravilhoso. E né, esse processo com essa criança, essas crianças têm evoluído bastante, né, na saúde, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento motor, né? Então, assim, é importante ser muito sincero com a vara da infância, ser muito verdadeiro para que esse perfil seja traçado da forma mais apropriada, certo? E depois que você passa por essa entrevista, os técnicos fazem toda uma documentação, um laudo dessa entrevista, é, te aprovando para entrar no Sistema Nacional de Adoção, ou se eles perceberem alguma necessidade ou perceberem alguma, né, alguma necessidade de terapia para essa pessoa, né? Porque às vezes a gente carrega traumas e dores do passado que podem ser prejudiciais para essa criança, então e pode ser que a vara te sugira terapia ou passar com algum profissional para ser avaliado, para ser cuidado e depois retornar novamente a uma nova entrevista para ser avaliado novamente. Isso é importante, gente, né? Porque um cego não pode guiar outro. Então, quanto melhor de saúde emocional e física você tiver, melhor você vai cuidar dessa criança. E se concorda que essas crianças já passaram por traumas graves? O trauma de rompimento familiar é uma coisa assim absurdamente dolorosa para o ser humano, né? Se imagine, se coloque no lugar de uma criança que perdeu toda a família de uma vez só. É muito traumático, é muito doloroso. Então, quanto melhor preparados nós estivermos, melhor condição você tem de acolher essa criança e de fornecer para ela um ambiente seguro. Um ambiente que eu tô falando não é somente a sua casa, é o seu acolhimento, né? Então, isso é muito importante. Então, depois de passar nessas entrevistas, você é colocado no Sistema Nacional de Adoção e aí existe a procura da criança certa para colocação nessa família substituta, né? Que no caso somos nós, né? E aí é muito importante, eu vejo que é muito importante os pais continuarem se cuidando, fazer atividade física para ter energia quando essa criança chegar, porque você vai precisar de energia física para dar conta, para cuidar, para brincar. É muito importante fazer uma atividade física, é muito importante cuidar da saúde emocional, porque quando você recebe uma criança na sua vida, não só pela via adotiva, mas por via biológica também, a sua mente muda muito. Muitas situações que você passou na sua infância, elas vêm à tona como em forma de gatilhos, é como se aquela situação estivesse te desafiando, fizesse você voltar no passado e entrar em sofrimento. Então, ter o acompanhamento de um psicólogo, um terapeuta, é muito importante, vai ajudar bastante na adaptação com o seu filho, a sua filha ou os seus filhos, certo?